Eu era casada há 10 anos. E desse relacionamento, temos um filho. Tenho um filho com esse meu esposo. No começo nós vivíamos muito bem, era uma relação bastante gostosa, tinha bastante respeito. Porém, as coisas foram mudando. Depois que eu engravidei, ele praticamente que esqueceu um pouco de mim e foi viver mais para os amigos dele. Então, tudo era eu fazia tudo. Tudo era eu era mãe e pai. Mesmo que o meu filho tinha um pai, ele não era presente. Então, eu era a mãe e eu era o pai. Até que um dia, uma amiga minha, ela tem um irmão. E esse irmão dela ficou solteiro. E o sonho dela sempre foi que eu me relacionasse com o irmão dela. Beleza. O irmão dela ficou solteiro e ela apresentou ele pra mim. E aí a gente começou a conversar. Ele morava em outra cidade, bem longe da minha. E aí nós começamos a conversar pro WhatsApp. Mas como eu falei pra vocês, nem era tão difícil assim esconder a conversa. Porque o meu marido, ele acordava nem bom dia e ele me dava. Então, conversando bastante com esse cara, com esse rapaz, ele pediu pra mim ir embora com ele. E ali ele me prometeu que daria pra mim e pro meu filho uma vida de rei e uma vida de rainha, que eu teria tudo o que eu precisava e meu filho também. Então, ele me chamou pra morar com ele. E o que eu fiz? Eu fui. Afinal, ali eu não tinha nada mesmo pra perder. Porém, eu também estava dando um tiro no escuro, porque ele era um cara da vida errada, se é isso que vocês me entendem. E mesmo assim eu resolvi ir. Porque ele era irmão da minha irmã, da minha amiga, mas eu não conhecia ele. Eu nunca tinha visto ele, só por foto. Era o primeiro contato nosso ali. Então, eu fui, sem saber o que me esperava, mas eu fui. Um belo dia eu acordei e resolvi. Falei, não, eu vou hoje. Liguei pra ele, falei, olha, decidi que eu vou embora hoje. Ele já me mandou o dinheiro e ali eu arrumei as minhas coisas, arrumei o meu filho e fui. Meu filho, na época, tinha 10 anos. E fomos. Não avisei pra ninguém, não avisei pro pai do meu filho, não avisei pra minha família, não avisei pra ninguém. Simplesmente peguei minhas coisas, peguei meu filho e fui embora pra São Paulo. Assim que chegamos lá, ele já estava na rodoviária esperando a gente. Assim que a gente desceu do ônibus, ele veio, recebeu a gente muito bem, recebeu meu filho muito bem. Beleza. Começamos a morar ali, arrumei um serviço ali, consegui me estabilizar ali. Porém, depois de um tempo, ele começou a se revelar. E ele começou a se revelar contra o meu filho. E foi aí aonde começou o verdadeiro inferno na minha vida. Então ali eu arrumei um serviço e chegou o meu primeiro dia. Fui trabalhar. Nesse meu primeiro dia, eu deixei o meu filho com esse meu marido. Antes de sair, conversei com meu filho, tudo. Falei pra ele que se ele precisasse, ele podia me ligar. Ele não tava muito feliz com a situação, mas eu precisava trabalhar, então fui. Beleza, fui, trabalhei o dia inteiro, coração apertado, um clima meio pesado, não sabia explicar. Cheguei em casa. No que eu cheguei em casa, o meu marido não estava. Chamei todo mundo, ninguém me respondeu, até que eu fui pro quarto. No que eu fui pro quarto, eu ouvi um barulho. Meu filho estava escondido debaixo da cama, mexendo no celular bem quietinho e com o celular bem baixinho. Então ali eu encontrei ele, pedi pra ele sair debaixo da cama, que eu precisava falar com ele. E perguntei, falei, o que tá acontecendo? Por que você tá aí? Aí ele pegou, o olhinho dele encheu de lágrima. E ele falou, mãe, eu não sei, de manhã ele começou a ficar muito bravo, se revoltou, aí ele falou que pra não dar um murro na minha cara, ele preferia sair. Então, ou seja, ele saiu de manhãzinha e ele ainda não tinha chegado. Eu cheguei, era 6 horas da noite eu cheguei, e ele ainda não tinha chegado. Eu fui e perguntei pro meu filho se ele tinha comido alguma coisa. Meu filho virou pra mim e disse que ele não tinha comido nada, que ele ficou só com bolacha, água e sal que era o que tinha ali pra ele comer, e água. Foi o que ele comeu o dia inteiro. Ou seja, ali a minha ficha meio que caiu. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Beleza. Liguei pra minha amiga, contei o que estava acontecendo. Ela falou, não, amiga, às vezes ele se estressa assim, mas daqui a pouco passa, vai ver que ele vai voltar, ele vai te pedir desculpa e tudo mais. Aí eu falei pra ela, nossa, legal da sua parte você tá fazendo isso, você tá vendo o que tá acontecendo, não foi legal o que seu irmão fez e mesmo assim você tá defendendo seu irmão. Mas beleza, a partir dali eu parei de contar as coisas pra ela, eu nem ligava mais pra ela e também não atendia mais as ligações dela. Então ali naquele dia ele chegou. Ele chegou e foi entrar pro banheiro. No que ele foi pro banheiro, eu falei pra ele que eu precisava conversar com ele. E levantei. No que eu levantei, ele me deu um empurrão. Ele mandou eu pro outro lado da sala.
Meu filho começou a chorar desesperadamente e foi pra cima dele. No que ele foi pra cima do meu filho, ele também deu um empurrão no meu filho. E ali eu virei o cão. Mexe, dá tapa na minha cara, mas não mexe com meu filho. Então, no que eu fui levantar pra ir novamente pra cima dele, ele me pegou pelo pescoço, ele virou pra mim, ele olhou bem dentro dos meus olhos e ele disse assim: ninguém mandou você vir. Daqui você não sai mais. Me jogou no chão e entrou pra tomar banho. Nisso, meu filho veio correndo, chorando desesperado, me abraçando. Beleza. Já não estando muito bem, recebo uma mensagem do pai do meu filho dizendo que a polícia estava atrás de mim. Ali eu já não via mais saída. Eu não sabia se eu ia na polícia, eu não sabia se eu ligava pra minha família, eu já não sabia mais o que fazer. Ali eu já estava completamente me entregando para aquela situação, porque eu vi que eu tinha entrado numa vida que eu não conseguiria sair mais. Só que a minha maior raiva não era por mim, e sim por eu ter colocado a vida do meu filho em risco. Eu ter estragado a vida do meu filho. Tive que sair do meu serviço porque eu não tinha com quem deixar meu filho, eu não confiava em ninguém porque eu não conhecia ninguém e eu também não confiava em deixar ele com o meu marido. Então eu tive que sair do meu serviço e ali começamos a passar uma certa necessidade, porque o dinheiro dele, ele não colocava dentro de casa. Porque ele falava pra mim: eu sustento você, o seu filho não. E ali eu comecei a passar por várias humilhações, por várias coisas. Ele sempre chegava em casa irritado e vinha descontar em mim. No meu filho, a única vez que ele foi pra cima do meu filho foi aquela vez. Depois ele nunca mais colocou a mão no meu filho, mas ele humilhava, ele ofendia o meu filho verbalmente. Nunca fisicamente, mas verbalmente era muito. Ele acabou com o psicológico do meu filho. Até que um dia eu saí. E assim que eu voltei para casa, eu tinha colocado um quadro do meu filho na parede. E assim que eu voltei para casa, esse quadro do meu filho estava no chão e todo queimado. Ele queimou a foto do meu filho. Ele colocou fogo no quadro do meu filho. E nisso que ele ouviu que eu tinha chegado, ele saiu do quarto, ele passou por mim, eu perguntei pra ele: o que você fez? Por que você fez isso? Ele virou pra mim e falou assim: por enquanto, foi na foto. Ali eu comecei a tremer, comecei a ficar com muito medo. Ali eu falei: meu Deus do céu, por quê? Aonde que eu estava com a minha cabeça? Eu merecia passar por tudo aquilo, mas o meu filho não. Até que eu criei coragem e comentei com os meus irmãos. Meus irmãos também nunca foram pessoas muito normais. Só comentei com eles e eles falaram pra mim voltar. Só que eu falei que não seria tão fácil. Só que depois dessa conversa, acabou o assunto. Eles não me ligaram mais e eu não falei mais nada. Beleza. Eu achei que, na verdade, eles nem tinham dado tanta moral. Eu achei que, na cabeça deles, bem feito, entendeu? Eu achei que eles pensavam isso sobre mim. Até que se passou um dia, depois disso, 2 dias. No dia seguinte, na parte da noite, o meu marido tinha saído. E depois, no dia seguinte, ele ainda não tinha voltado. Depois de 3 dias fora, eu fui tentar saber o que tinha acontecido. E ninguém sabia, ninguém tinha visto ele. Então, eu voltei pra casa e ali eu fiquei. Beleza. Nesse mesmo dia que eu tinha ido atrás dele, no mesmo dia, me ligaram na noite. No que me ligaram na noite, me deram a notícia que ele havia morrido. Só que a causa da morte dele foi muito estranha. Muito estranha. Vou contar pra vocês. Então ali eles me ligaram e deram a notícia que o meu marido ele estava num confronto com uns homens. E nisso ele pegou um beco ali e esse beco acabou saindo dentro de uma favela. E que diz que a hora que ele entrou dentro dessa favela, o pessoal reconheceu ele e ali o pessoal já começou nele. E disse que ele tomou muito, mas muito, né? E ali ele ficou. Só que o mais estranho disso tudo é que não tem corpo, não tem nada. Ele simplesmente evaporou da terra, ele simplesmente sumiu. A família dele foi atrás, os amigos dele foram atrás, ninguém sabe dizer nada, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabe nada. Beleza. 1 hora depois daquele dia que eles me ligaram e deram a notícia, 1 hora depois disso, mais ou menos, eu ouvi alguém batendo no meu portão. E ali eu fui ver quem que era. E no que eu cheguei lá, eram os meus 2 irmãos. Eles estavam afobados, simplesmente entraram dentro de casa, mandaram eu fazer minha mala e ali me colocaram no carro e me levaram de volta pra minha cidade natal, né, que é onde eu morava.
Eu acredito que tenha um pouco de dedo da minha família no meio disso tudo. Eu acredito que os meus irmãos quiseram fazer justiça por mim. Eu não posso afirmar, porque não é uma certeza. Eles nunca me falaram nada sobre. Eles simplesmente falaram que foram me buscar e que foi coincidência. Mas eu acredito que tenha tido alguma ajuda ali sim, porque eu sabia que quando eu pedia ajuda, pelo menos pelo meu filho, eles iam me ajudar, né? Então ali eu deixei o orgulho de lado e fui embora com meu filho. Infelizmente, voltando para minha cidade, ali eu passei por um processo de julgamento, onde eu perdi a guarda do meu filho. O pai dele entrou com uma ação contra mim e infelizmente ele ganhou. E o que eu aprendi com tudo isso? Na hora do desespero, meu casamento não estando bom, em vez de eu sentar com o meu marido, que era o pai do meu filho, e conversar com ele, eu preferi, na hora do desespero, catar tudo e ir embora. Eu preferi sumir, achando que me consolando no braço de outra pessoa, eu iria conseguir ser feliz. Eu queria encontrar a felicidade aonde não estava. Certo? Porque primeiro eu precisava me consolar e encontrar cura dentro de mim. Mas não, no desespero eu fui embora. Quase estraguei a vida do meu filho. Graças a Deus eu tive essa sorte, né? Eu tive pessoas do meu lado que me ajudaram. Então, se você precisa de ajuda, vá em busca de pessoas que te amam. Eu tenho certeza que você vai ganhar ajuda. Deixa o orgulho de lado, porque às vezes a gente acaba terminando de um jeito tão ruim, simplesmente porque o orgulho domina. Então, hoje eu aprendi muita coisa com essa história. Mas faça você isso também. Você está precisando de ajuda? Precise. Peça. Não tenha medo. Não tenha vergonha.